Olá pessoal, bom dia! Galera, a gente está seguindo aí para nossa último momento aí de conteúdo da nossa unidade 6. Tá seguindo aí para o finalzinho do nosso bimestre, né? Do nosso terceiro bimestre. Então é isso, gente, vamos nos empenhar, tá? Vamos nos dedicar. Vocês já estão terminando o ano, tenho certeza que vocês vão alcançar a meta de vocês. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Bem, próximo assunto. Calorimetria. Até agora o assunto está muito tranquilo, né? Vocês percebem que está bem leve, bem de boa, né? Calorimetria. Esse assunto está relacionado lá na sua página 42 e vai até a sua página 50 do livro didático. Calorimetria. Quando corpos com temperaturas diferentes são aproximados, aquele que apresenta maior temperatura fornece calor para o que tem menor temperatura. Esse ganho ou a perda de energia térmica pode provocar variação da temperatura ou variação do estado físico. Por exemplo, para o gelo derreter e virar água, é preciso que ele receba calor. Aí a gente vai ter que lembrar isso daqui que a gente já trabalhou no ano passado, né? A passagem do estado físico da matéria. Bom, o estado sólido para o estado líquido, a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Do estado líquido para o gasoso é chamado vaporização. No ano passado vocês viram que isso aqui se divide em três, que não vou entrar em detalhes agora, tá? Nesse momento vocês só têm que lembrar do processo para poder entender isso daqui. A passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado condensação. Algumas vezes vocês ouvem também falar liquefação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Tanto a passagem do gasoso para o sólido, quanto do sólido para o gasoso, pulando o estado líquido, é chamado sublimação ou ressublimação, tá? Bem, então, desta forma, vocês observam que fica mais fácil de entender o processo, né? Esse processo de ganho ou perda de energia térmica para causar a variação de temperatura. Então, assim como a temperatura, o calor pode ser medido em diversas unidades, como a caloria e o seu múltiplo, que é a quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. Formas de propagação de calor. O calor se propaga pelos materiais ou pelo próprio ambiente. O calor irradiado pela chama chega ao corpo das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um exemplo, né? Aqui tem uma imagem tendo os três tipos de propagação de calor, né? Por convecção, por condução e por irradiação. Esses fenômenos são denominados, esses processos de propagação de calor, e pode ser dividido nesses três dos quais eu falei: condução, convecção e irradiação. Então vamos começar pelo primeiro aí, que é a condução. Vamos dar o exemplo de uma panela? Quando você vai colocar alguma coisa, alguma comida, né, vai esquentar uma comida, vai acender o fogo, vai colocar lá a panela, apesar de o cabo não estar diretamente sobre a chama do fogo, às vezes, né, dependendo de panela para panela, tem panela que o cabo é de borracha, mas ela pode esquentar muito por conta da condução do calor, porque tem panela que o cabo é de metal também, igual a panela. Mas tem panelas que o cabo é de borracha, tem alguns que o cabo tem de variados tipos de composição, né? Mas tem panelas que o cabo também é de metal. Nesse processo de transmissão de calor, a energia se propaga entre as partículas de um corpo. É uma forma de propagação típica dos sólidos, porque neles as partículas que compõem o corpo estão mais próximas que nos líquidos ou nos gases. Então, no caso, a chama que aquece diretamente o fundo dessa panela aqui, o calor passa por condução, que vocês observaram aqui, né? Do fundo da panela para toda a extensão da panela, incluindo a tampa e o cabo. Então, às vezes, você vai colocar a mão na tampa e você percebe que ela está quente e se queima. Ou o cabo também, tá? Isso aí é um processo de propagação do calor chamado de condução. Bem, em geral, os metais como ouro, prata, cobre e alumínio, todos os metais que vocês vão aprender na tabela periódica, todos aqueles que são metais, são bons condutores térmicos. Por outro
outro lado, há materiais que não são bons condutores de calor, como a madeira, o isopor, o ar, o vidro, a lã e etc. Esses materiais são denominados isolantes térmicos, ou seja, eles isolam o calor, eles não deixam passar o calor ou dificultam a passagem do calor, tá? Isso significa que eles tramitem o calor mais lentamente. Aí aqui está a demonstração de um exemplo, né? O solado de um calçado e o carpete, né? Então, os solados dos calçados, né, dos sapatos, eles têm a função de reduzir a perda do calor do piso. Mesmo assim, como a cerâmica é melhor condutora de calor do que o carpete, pessoas com maior sensibilidade térmica têm a sensação de que a cerâmica é mais fria do que o carpete. Em muitos casos, essas duas superfícies estão em equilíbrio térmico, porque estão no mesmo ambiente. E a única diferença é a maneira como elas conduzem o calor. Uma mais rápida, outra mais lenta e assim por diante. Próxima forma de propagação do calor, convecção. As partículas que compõem esses líquidos e gases, ele tem uma liberdade maior para se mover do que as que compõem os sólidos. É por isso que os líquidos e gases não têm forma fixa. Aí a gente lembra, por exemplo, quando a gente percebe, vamos dar o exemplo do gelo, né? Quando você percebe o gelo, ele tem um formato fixo. A partir do momento que esse gelo virar líquido, ele vai adquirir o formato do ambiente da qual ele estiver. Se ele estiver no copo, ele vai adquirir o formato do copo. Se ele estiver numa garrafa, ele vai adquirir o formato da garrafa. Ele não tem uma forma fixa, né? E por isso os líquidos e os gases, porque o gás também acontece isso, se você colocar o gás numa bexiga, ele vai adquirir o formato de bexiga. Se colocar num pneu de bicicleta, ele vai adquirir o formato do pneu de bicicleta. E assim em sequência, né? Tanto o líquido quanto os gases, eles não têm forma fixa, por isso são chamados de fluidos, ok? Já o gelo tem um formato fixo, que não se mantém. Quando ele se derrete, vira água. O gelo, como eu dei o exemplo, né? O gelo, enquanto ele está sólido, ele tem formato fixo. Quando ele passa para o estado líquido, ele vira um fluido, tá? Essa maior liberdade das partículas de líquido e gases possibilita que eles troquem calor por um processo denominado convecção, tá? Aí aqui tem um exemplo, o aquecimento de um líquido na parte inferior contribui para a formação das correntes de convecção. Isso acontece quando a gente ferve a água, né? Quando você percebe quando a gente ferve a água, que eu acho que vai estar no próximo slide aí, ó. A gente ferve a água, quando você aquece, começa a ferver a água na parte de baixo, ela diminui a densidade e sobe, fica mais leve. Consequentemente, a de cima desce. E aí ela aquece e sobe, e fica aquele movimento da água. Isso aí é chamado de corrente de convecção, tá? A água, aqui como ele cita, ó, a água sobre a chama do fogão. A parte inferior do líquido recebe maior quantidade de calor, fazendo com que ele se expanda e suba, por ter menor densidade do que o líquido, que está em cima. Com isso, ele empurra a porção superior do líquido, que está mais fria, para baixo. Essa porção também se aquece, reduz a densidade e sobe. Assim se cria um ciclo chamado de corrente de convecção. Assim como acontece com a água, como a gente acabou de falar, a água é um fluido, os gases também são fluidos. Então isso também acontece com os gases, tá? E a gente observa que como que os animais utilizam isso, essa corrente de convecção com os gases, né? As aves que vocês veem voando, às vezes estão paradinho voando com a asa parada e estão planeando. Eles estão utilizando o meio da corrente de convecção, tá? Eles não precisam ficar batendo, se desgastar batendo asa, porque eles estão utilizando a corrente de convecção, ok? Então o fenômeno da convecção ocorre inclusive no ar da atmosfera. Por isso que as aves, urubus, como por exemplo urubus, né? Águias também, conseguem atingir grandes altitudes praticamente sem bater as asas, apenas aproveitando a parte ascendente dessa corrente, tá? Bem, outra coisa que a gente também tem que trazer aqui para citar, já que a gente está falando de corrente de convecção, lembrando que isso aqui vocês vão aprender no ano que vem, no 8º ano, e a gente vai falar sobre isso aqui de novo, não nesse contexto falando de propagação de calor, mas vocês vão ver esse assunto relacionado ao assunto que a gente vai trabalhar lá no 8º e vou ter que retratar isso aqui novamente, tá? Então,
Outro fenômeno importante também, explicado para a convecção, são as regiões de litoral ou próximas a rio, lago, né? Durante o dia a areia aquece mais rapidamente do que a água. O ar aquecido pela areia torna-se menos denso e sobe, abrindo espaço então para o movimento do ar direcionado do mar para o continente. Esse movimento se chama brisa marítima. À noite a areia se resfria mais rapidamente do que o mar. O ar quente sobe, o mar é menos denso e sobe, abrindo espaço para o movimento do ar direcionando do continente para o mar. Esse movimento é chamado brisa terrestre. Observe a imagem. Durante o dia, o ar frio do oceano é levado em direção ao continente. O ar quente é levado em direção ao oceano. Já à noite é o contrário. Durante o dia, a brisa marítima, à noite, brisa terrestre, ok? Bem, agora, curiosidade, por que os lagos congelam só na superfície? Bem, a camada de gelo ela funciona como uma espécie de cobertor, impedindo que a água mais profunda congele. Pessoal, eu acredito que você já deve ter visto que pessoas que vivem no Ártico, na Antártida, constroem um local chamado iglu, eu acho que é o nome, o iglu. E o iglu nada mais é que uma casa formada de gelo. E aí, olha a lógica, se o ambiente é frio, abaixo de 0 graus, e ele constrói uma casa de gelo, ele quer se congelar? Não, ele quer se aquecer, porque o gelo ele é um isolante térmico, tá? Então o gelo ele forma um isolante, ele forma um cobertor, tá? E quando eles constroem o iglu, eles ficam super aquecidos naquele ambiente ali. Ok? Então a capa gelada faz o papel de isolante térmico. Como o gelo é um mau condutor, ele evita que o resto da água perca calor para a atmosfera. Então, com isso, só a superfície que congela, o resto não, ok? Por isso que é perigoso andar na superfície de lagos quando está congelada. Você não sabe a grossura dessa camada e pode se romper, tá? Agora imagine, né? Ainda bem que isso acontece. Imagina se congelasse tudo. E os animais que vivem ali dentro? Ia tudo ficar congelado? Ainda bem que não, né? Bem, detalhe. Aqui ele está demonstrando o processo de convecção, da corrente de convecção dentro de um lago congelado, tá? A superfície congelada e o fenômeno que permite que a vida marinha tenha continuidade. Como eu acabei de falar, ainda bem, né? Que os animais, senão os animais iam morrer congelados. Então a água fria desce e aí a água quente sobe. E assim continuamente. Se lembrar o processo lá que acontece com a água na chaleira. A água quente que está perto do fogo sobe. A água fria desce. Consequentemente, essa que desceu esquenta, sobe. E assim vai, tá? Sendo empurrada. E a terceira forma de propagação do calor, que é a irradiação. A temperatura de sua superfície no caso do planeta Terra, né? É aquecida e relativamente estável em média de 15 graus Celsius. Aí vocês perguntam, professora, como assim? 15 graus Celsius é a temperatura da superfície da Terra? Gente, isso aqui é a média da superfície do planeta Terra, tá? Média. Lembrando que média é você pegar o valor mais alto, o valor mais baixo e dividi-lo, tá? A temperatura da sua superfície é relativamente estável, em torno de 15 graus Celsius. Para isso acontecer, 2 fatores são primordiais: o aquecimento pelo Sol e o aprisionamento do calor por parte da atmosfera, denominado efeito estufa. Esses 2 fatores estão relacionados com uma forma de propagação de calor chamada de irradiação. Bom, há uns slides atrás a gente falou sobre radiação. Lembram que eu falei de radiação infravermelha? Bom, quando eu falei radiação infravermelho, eu falei da forma de radiação luminosa. E aí eu até falei o exemplo da radiação solar, né? A irradiação solar é um exemplo aqui bem claro e típico, ok? Bem, primeira característica da irradiação é que ela pode ocorrer no vácuo. E o que é vácuo, professora? Vácuo é a ausência de matéria. É a ausência de matéria, tá? É o vazio. Então, os corpos trocam calor por um tipo específico de onda, que podemos chamar de radiação térmica.
E todos os corpos também absorvem radiação térmica. Se a quantidade absorvida é maior que a emitida, a temperatura aumenta. Do contrário, a temperatura diminui. É por causa da irradiação que as roupas escuras tendem a ficar mais quentes do que as roupas claras, já que as roupas escuras absorvem mais radiação térmica, enquanto as roupas claras refletem mais essa radiação do que as escuras. Por isso que num dia de verão é loucura você usar uma blusa preta para poder usar num dia de 40 graus, por exemplo. É recomendado usar uma roupa leve. Quando a gente fala roupa leve, clara, é exatamente com esse objetivo, tá? Porque a roupa escura, ela absorve mais radiação térmica, então ela esquenta mais. Em algumas regiões do país, é comum a radiação térmica do sol aquecer espontaneamente a água na caixa d'água de algumas residências, tornando então dispensáveis o uso da energia elétrica para esse fim. Mas há dispositivos feitos justamente para aproveitar o calor do sol para o aquecimento, e são chamados de coletores solares. Há até usinas que funcionam dessa maneira, posicionando espelhos para refletir a radiação solar para uma pequena região que se aquece muito. Gente, só ressaltando, vocês sabem que na nossa escola nós temos, né, coletores solares, tá? Isso aqui é muito importante porque nós fazemos a conversão da energia solar em energia elétrica. Tá? Isso aqui é uma forma de amenizar o impacto ambiental. Bem, alguns aquecedores usam lâmpadas que emitem radiação infravermelho capaz de aquecer os ambientes. Isso aqui é um exemplo. Também, para reter o calor, as estufas de plantas são construídas com materiais como lonas. Nós temos o exemplo como lonas aqui no Aeroparque, tá? E vidros, nós temos um exemplo lá do Jardim Botânico de Curitiba. Elas são transparentes para permitir a entrada da radiação proveniente do Sol, mas refletem os raios infravermelhos emitidos pelos objetos no seu interior. Além disso, dificultam a troca de calor por condução e convecção, uma vez que não possibilitam a troca de matéria com o exterior. Bem, influência da temperatura sobre os seres vivos. Quando a gente falou de hipotermia, eu já comentei sobre isso, né? Bom, como vocês sabem, os seres vivos em geral, eles dependem da temperatura, alguns mais elevadas, outros menos elevados, né? Alguns animais vegetais apresentam adaptações que permitem que vivam em climas mais quentes. Outros têm seus hábitos associados a regiões mais frias. Por exemplo, dessa maneira, um urso polar é dotado de muitos pelos, uma grossa camada de gordura para suportar as temperaturas muito baixas do Ártico, como exemplo. Agora, algumas plantas, que são denominadas xerófitas, né, elas têm grandes resistências a ambientes secos, exemplo, cacto, né? Há ainda os animais que precisam de calor solar para elevar sua temperatura corpórea, como é o caso dos répteis, por isso que ele fica lá no sol pegando sol, se fingindo de morto. Na verdade, ele está se fingindo de morto, ele está lá pegando radiação solar, porque ele depende, a temperatura corporal dele é de acordo com a temperatura do ambiente que ele vive. Então, ele pegando o calor da radiação solar, ele está elevando a sua temperatura corporal. Sem isso, eles não conseguiriam viver em ambientes muito frios. Por outro lado, não consomem energia própria para elevar suas temperaturas, mantendo-se em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, uma das causas de a temperatura ter grande influência sobre os seres vivos é o fato das proteínas mudarem de estrutura em temperaturas superiores a 40 graus Celsius. Isso aqui é muito importante, gente. Já vou falar já. Podendo eventualmente ser até destruídas em temperaturas muito elevadas. O que significa isso aqui? As proteínas em elevadas temperaturas, elas desnaturam. Professora, o que é isso? Vou dar um exemplo bem clássico que vocês vão entender o que é. Você já usou, provavelmente você já pegou um ovo para fritar, né? Você já deve ter feito isso. Quando você instala o ovo para poder fritar, você percebe que a clara do ovo é que cor? Isso aí, transparente. A partir do momento que eleva-se a temperatura, ela muda de cor. Que cor que ela se torna? Branca. Ela começa a modificar a sua cor quando ela desnatura a sua proteína. Desnaturou a proteína, já era. Ela não retorna como ela era anteriormente. Por isso que depois que a clara fica daquela esbranquiçada, ela não volta mais o que ela era. Aquilo ali, esse exemplo que eu dei é um
2 exemplos, tá? É só para você ter uma ideia, porque a clara do ovo é composta de proteínas e essa proteína é bem visível, bem nítida para vocês identificarem o processo de desnaturação, tá? Então, é por isso que as proteínas, quando estão expostas a temperaturas elevadas, elas desnaturam e, consequentemente, prejudicam o ser vivo, tá? E aí por isso, são destruídas em temperaturas muito elevadas, porque elas desnaturam. Então, uma utilização prática desse conceito é a esterilização de instrumentos cirúrgicos, por isso que a gente faz a esterilização. Por quê? A partir do momento que a gente esteriliza materiais cirúrgicos, nós levantamos a temperatura e desnaturamos as proteínas de bactérias, de micro-organismos que ali estiverem e matamos eles, tá bom? Sob altas temperaturas, pois os micro-organismos não sobrevivem e são eliminados, ok? Mas quero chamar a atenção uma coisa aqui. Nós vamos falar no 8º ano que existem micro-organismos extremófilos que suportam condições extremas. E aí eu vou lembrar vocês disso daqui, tá? Existem micro-organismos que suportam condições extremas e temperaturas elevadas, tá? Mas mais pra frente eu falo sobre isso. Organize as ideias. Não parece, mas isso aqui é uma garrafa térmica e tá mostrando como que ela é internamente, tá? Então, a garrafa térmica, ela dificulta a transferência de calor pelos 3 processos. Primeiro, por convecção, que é por meio da tampa, que não permite que as correntes de convecção ascendente saiam da garrafa, né? Por condução, com paredes internas duplas, e entre as quais há um vácuo, portanto, não há como as partículas agitarem as suas vizinhas, conduzindo calor. E também por irradiação, pelas paredes espelhadas que refletem as ondas e dificultam a sua entrada ou saída do interior da garrafa. Se você pegar a garrafa térmica e olhar por dentro, você vai ver que ela é espelhada por dentro, tá? Então, a garrafa não é um isolante perfeito, mesmo assim a garrafa não é um isolante perfeito, pois em todo isolante térmico há uma pequena troca de calor com o meio durante o intervalo de tempo, ok? Então, que fique, isso aqui foi uma curiosidade, né, que fique aí marcado para vocês, porque tem uma questão também, acho que é no livro didático, acho que inclusive é lá na hora do estudo, falando sobre a garrafa térmica. Bem, pessoal, então aqui a gente encerra a nossa unidade. Vocês vão finalizar aí fazendo as atividades da página 48, 49 e 50 do seu livrinho didático e a página 24 até a sua página 28 do seu livro de atividades. Galera, eu espero que eu tenha sido o mais clara possível e tenha esclarecido todos os tipos de dúvidas que vocês possam ter tido durante o conteúdo, tá? Porém, caso tenham alguma dúvida, vocês já sabem como acionar. Anotem essas dúvidas, porque nós faremos nossos meets. E durante os meets, que a gente vai estar falando sobre as atividades, vocês podem tirar as dúvidas também que ficaram pendentes com relação ao conteúdo. Beleza? Então é isso. Até o nosso meet.